Seja muito bem-vinda, você que vai assistir essa live agora, você que vai assistir a reprise dessa live. Vamos chegando para um momento menopausa consciência. Vou trazer a ciência aqui para nos dar informações sobre a menopausa e assim a gente tem maior poder de escolha, de argumentação, de entendimento daquilo que nos prescreve, daquilo que nos é orientado. Então eu trago orientações aqui para vocês e é muito importante que a gente se imuna, né? Se abasteça de conhecimento para conseguir ter uma avaliação crítica daquilo que nos é orientado, né, por qualquer profissional ou por qualquer pessoa. Hoje em dia existe muita informação na internet e a gente precisa realmente ficar bem de olho aí se essa informação faz sentido ou não, porque falar apenas, né, qualquer pessoa fala, qualquer um escreve algum livro, publica, isso não quer dizer que aquilo está correto. Então, nesse momento, menopausa consciência, e hoje o tema, né, vai ser um artigo científico aqui que eu peguei, e que é um artigo que fala das associações da massa corporal, da nossa massa gorda e da nossa massa magra com os fogachos e com a insônia. Então, né, vou apresentar isso para vocês. E para você que não me conhece, que está aqui, que vai me assistir depois, meu nome é Tatiana, eu sou fisioterapeuta, sou sexóloga, sou professora, né? Então, esse momento aqui é um agradinho para o meu lado professora também. E o meu trabalho aqui nas redes é ensinar mulheres com mais de 45 anos a despertar a sua libido e controlar seus sintomas hormonais de forma natural. Então, os sintomas hormonais aos quais eu me refiro são sintomas das alterações do climatério, da menopausa. Então, chega mais. Se você está na menopausa, se você conhece alguém que está na menopausa, que percebeu que o corpo está diferente, que tem fogacho, que tem insônia, né? São tops aí sintomas da menopausa. Encaminha essa live, tá? Tem esse aviãozinho aí, faz chegar para essas pessoas, manda essa informação, porque informação é poder, né? Então, me digam aí, gente, se vocês estão me ouvindo. Eu estou falando. Por favor, coloca aí um sim ou não para eu, né? Senão eu falo horas aqui, e a gente não sabe. Me diga aí se vocês estão me escutando. Só um feedback. Sim, obrigada, Ju. E aí, me falem aí se vocês têm fogacho e insônia. Sim ou não? Me conta aí se vocês já passaram por isso. E eu quero apresentar para vocês, então, primeiro, esse conceito, né, ou essa informação de que o nosso corpo muda com a chegada da menopausa. Nós já sabemos que nós sofremos sintomas, né, que nós temos desconfortos. E eu quero falar para vocês que o corpo muda, tá? Por quê? Quando nós entramos na menopausa, nós temos uma diminuição de um hormônio que se chama estrogênio. Nós temos várias alterações no corpo, várias diminuições hormonais, mas hoje aqui, né, o que esse artigo vai trazer falando bem relacionado ao estrogênio, então, né, vamos falar dele. O estrogênio é um hormônio que é produzido pelos nossos ovários e quando nós entramos na menopausa, os nossos ovários têm uma atividade hormonal diminuída e já diminuem a produção de estrogênio até chegar num nível bem baixinho, tá? Acontece, mulheres, que o estrogênio ele participa do nosso metabolismo da glicose e do nosso metabolismo lipídico, do nosso metabolismo das gorduras. E quando a gente tem uma queda desse estrogênio, duas coisas vão acontecer que vocês podem já ter ouvido falar ou observam que isso acontece e não sabem por quê. Uma das coisas às vezes, aumenta a glicose. Então, a mulher que nunca teve problema de glicemia começa a ter um aumento dessa glicemia, né? Tem pessoas aí que já tinham uma glicemia alta que se tornam diabéticas, né? Assim, sem muita interferência, sem muita mudança na alimentação. Então, ela estava mantendo uma regularidade ali que mantinha essas taxas e de repente se torna diabética, né? Se você conhece alguém assim,
mostra essa informação para essa pessoa e também diminui o metabolismo das gorduras. Então, nós tendemos a engordar. Outra coisa que o estrogênio faz ele nos mantém a forma. O estrogênio é esse hormônio que quando a gente começa a menstruar, ele explode assim. Vocês já viram uma adolescente, pré-adolescente, antes de menstruar, ela vai começando a ter ali a mama crescendo, né? Ela vai encorpando. Então, o estrogênio ele é assim com a gordura, né? E ele participa desse metabolismo. Quando tem a primeira menstruação, que eu tenho uma elevação do estrogênio, que depois vai lá embaixo na menopausa, na primeira menstruação, o que acontece com o corpo dessa menina? Com o boom de estrogênio, vamos ver se vocês falam aí. Então, com o boom, ei, Gustavo, fica aí. Com o boom do estrogênio, o que que acontece? A gente ganha formas arredondadas, né? Então, o estrogênio é o hormônio responsável pelos caracteres sexuais secundários. Você deve lembrar disso lá da aula de ciências e talvez não se lembra muito bem do que significava esses caracteres sexuais secundários. É aquilo que nos traz as características que diferenciam o menino da menina, né? Então, quando a gente menstrua, a gente vai tendo um corpo diferente do homem, o homem vai lá ganhando massa muscular com a questão da testosterona, engrossa a voz, e a mulher tem o quê? Ela fica, né, com formas, a gente ganha curvas, a gente ganha mama, a gente ganha né, a gente ganha quadril, a gente ganha coxa grossa, isso tudo é ação do estrogênio. E aí vamos voltar aí. Chegamos lá na menopausa, aqui na menopausa, né? Estou vendo meus alunos aí, né? Karina e Gustavo, estão longe da menopausa ainda. Mas então, chegou aqui na menopausa, o que que acontece? Estrogênio lá embaixo, diminui o metabolismo, eu tendo a engordar, mas ao mesmo tempo eu perco forma de mulher, né? Forma redonda, forma de curvas, né? Tô falando forma de mulher, gente, essas formas, né? Que caracterizam a mulher, assim, né? Que diferencia, que dá esse caractere para o corpo. Então, quando a gente tem formas, a gente chega aí, isso mesmo, bom prevenir e saber, né, Karine? Então, quando a gente chega na menopausa, tendemos a engordar e perdemos aqueles caracteres secundários. E isso vai fazer o quê? A mulher ela fica mais reta. Mas, Tatiana, você está me dizendo que ela ganha gordura? Para onde vai essa gordura? A gente ganha uma gordura de uma forma, né, muito no abdômen. Então, que mulher aí, né, que talvez você conheça, que já esteja reclamando disso com vocês, é, né? Olha os físio aí entrando mais, Cleverson, saudade. Então, como aí as mulheres começam a reclamar com vocês que elas estão engordando muito, né? Que estão ganhando uma barriga, estão ganhando um estômago alto, né? Estão ficando mais redondas aqui no tronco. Então, isso é uma modificação que acontece, sim, né? Com a diminuição desse estrogênio e os estudos, né? Nesse estudo, daqui a pouco eu já começo a falar exatamente como foi a pesquisa, precisa contextualizar, né? Para quem não é da área acadêmica, né? Ou não é da área de saúde, quando a gente pega um artigo científico, gente, primeiro, isso tudo que eu estou falando para vocês é informação que vem na introdução, tá? Mas não estou numa sala de aula aqui, estou falando aqui de uma forma, né, bem compreensível para qualquer pessoa. Então, o estrogênio faz isso com o nosso metabolismo da gordura. O que mais que acontece quando cai o estrogênio, e isso vai, com o passar dos anos, a gente vai percebendo. O estrogênio também é um hormônio que está associado com o metabolismo do músculo. Então, a síntese, né, o metabolismo da contração tem alguma interferência do estrogênio. Quando o estrogênio diminui, acelera um processo que começou lá atrás. Então, se você acha que você está ficando, né, mais velho aí, é só lá na frente, né, quando passa da meia-idade, sabiam, mulheres, que aos 27 anos, a partir dos 27 anos, a gente começa a perder massa muscular, da musculatura, né, em geral. Então,
muito cedo, né, gente? Só que isso é uma taxa pequenininha, né? Então, lá a partir de 27 anos, a gente começa a diminuir essa massa muscular de uma maneira muito suave. Como essa fase é uma fase que a gente está muito ativa, a perda, né, dessa massa muscular, mesmo que a gente não faça uma atividade física regular, né, a gente tem uma vida mais ativa, né, com trabalho, com estudo, de mais movimento. Então, isso acaba sendo uma demanda aí que não deixa perceber muito essa perda dessa massa muscular. A partir dos 50 anos, essa baixa, né, nessa massa muscular, ela é muito mais, né, ela é considerável. Então, a gente começa um processo, não sei se vocês já ouviram esse nome, mas eu vou falar porque pode ser que você vá em algum médico, em algum geriatra, ou algum médico fale com você, fale com alguma pessoa que você acompanha, que a pessoa está com sarcopenia, tá? O que é sarcopenia? É essa diminuição da massa muscular. A gente vai ficando com a musculatura fraca. Antes de vocês apavorarem aí, né? As boas notícias eu falo sempre aqui, que eu venho falar de assoalho pélvico, que eu venho falar de músculo. As boas notícias são: o músculo responde ao estímulo. Então, fica comigo, porque sim, nós temos a diminuição da massa magra, mas o músculo responde a um estímulo. Qual é o estímulo que o músculo responde? Um estímulo de movimento. Um estímulo de movimento que demande que ele faça força. Então, a gente precisa sempre. O músculo ele fica entediado muito facilmente, né? O que que significa? A gente faz uma determinada carga, um determinado movimento, daí a pouco isso o músculo já acostumou, então ele já fica lá, aquilo para ele já é fácil. Então eu preciso de um novo estímulo, eu sempre preciso de um desafio, senão o músculo entra no tédio. Não podemos deixar o músculo cair no tédio, porque se ele cai no tédio, ele para de evoluir, né? Ele para de se encorpar. Não estou falando que a gente vai ficar hipertrofiada, ficar malhadíssima, assim. Ah, eu não quero ficar, né, cheia de músculo, mas a perda muscular que vai acontecer está associada com alterações da sua saúde. Então, para manter, já que quando a gente chega na menopausa, passa dos 50, essa perda é muito acelerada, você tem que manter essa atividade para se manter estável no nível que você estava. Nem estou falando de grande ganho, né? Estou falando aqui de uma questão da saúde. Bom, então vamos lá. O que que esse estudo observou? Se tinha, né? O que que esse estudo pesquisou? Esse estudo é desse ano, tá, gente? Né? A gente sabe bem da importância da gente atualizar, da gente ter informações recentes. Então, esse estudo ele foi publicado agora em fevereiro de 2023, foi realizado em 2022, né? Super fresco, no Japão, né? Ele traz informações aqui de estudos realizados também nos Estados Unidos, né, que já vão falando aí dessa relação, né, das, da menopausa com essas alterações, né, na forma do corpo. Então, uma das coisas que é o ganho de massa gorda. Esse estudo compara o ganho de massa gorda e a perda de massa magra com fogachos e com insônia. Fogachos e insônia são apenas alguns dos sintomas que a gente experimenta durante a menopausa. Conhece aí alguém que tem fogacho e que tem insônia? Muito ruim. E fogacho e insônia interferem um no outro, porque o fogacho, né, pode dar em qualquer momento do dia, mas é muito comum também que esse fogacho aconteça em maior volume durante a noite. Então, o fogacho influencia a insônia. Tem mulher que não tem fogacho? Tem. E nós vamos ver aqui o que influencia nesse fogacho, né? Então, o fogacho se chama alteração vasomotora. Então, né, essa regulação dos vasos e da nossa temperatura fica alterado. Nosso sistema termorregulador, a gente fica doidão, tá? É assim, estou aqui agora, tá frio, né? Tá são os piores sintomas, são sim, Jô, são os piores sintomas, né? Porque, nossa,
como que uma noite bem dormida faz falta, né? Quando a gente é novo, a gente perde uma noite de sono, a gente fica doida atrás de recuperar aquela noite de sono. Até o dia que você tem filho, que você descobre que você não vai mais recuperar as noites mal dormidas, né? Mas, e aí quando chega na menopausa, isso passa a ser toda noite, gente. E aí o outro dia a gente fica um trapo, né? Quando a gente tem uma noite mal dormida. E o fogacho acontece muito durante a noite. O que que é o fogacho? Aquele aumento, é um calor grande que a gente sente, porque o nosso sensor cerebral, né, que percebe a temperatura, tá aqui, o clima tá frio, né? Tô aqui de blusa de frio, tudo fechadinho. E lá dentro esse sensor percebe como se estivesse quente. E aí eu começo a ter um calor e a suar, uma temperatura que é diferente da temperatura externa. Além do desconforto, a gente passa uma vergonha com fogacho. Não sei se vocês passam aí, né? Eu já tive fogachos muito intensos assim. Meus ex-alunos aí, né? Eu lembro de eu estar dando aula, ninguém sabia, porque às vezes eu dava uma parada, só respirava fundo, mas aquilo vinha subindo de baixo para cima, né? E dá um calorão, e às vezes as janelas estavam meio fechadas lá, e eu ia abrindo as janelas assim, disfarçadamente, mas às vezes a pessoa está num ambiente fechado, corporativo, numa reunião, e vem aquele calorão e começa a abanar, né? Tem mulher. Pois é, Gustavo, vou falar aqui, né? Uma mulher que tem fibromialgia e está na menopausa, só Jesus mesmo, porque além disso tudo, né, nós vamos falar essa questão da massa magra e das alterações hormonais da menopausa, elas aumentam as dores articulares e musculares. Então, a pessoa que tem fibromialgia, que já sofre, né, de dor muscular e articular, realmente é um sofrimento, né? E vale a pena buscar o que pode ter, às vezes até de suplementação, né? Que eu não vou entrar aqui nesse caso hoje, né? Mas tem algumas coisas aí que podem ajudar um pouco, né? Essa pessoa. Bom, então esse estudo está procurando essa relação da nossa massa gorda, da nossa massa magra, porque existem cálculos aí, tá? Então ele considera que IMC, talvez seja uma sigla que você já ouviu, Índice de Massa Corporal, é para ver o nosso nível, né, de gordura. Quando a gente tem o IMC acima de 30, joga aí seu peso e a sua altura em qualquer, dá um Google aí depois da live, dá um Google aí e coloca exatamente, tem que deixar o ventilador ligado, né? Ele está falando aqui que tem pacientes de Pilates que precisam de ventilador toda a aula e vem mesmo do nada, é isso mesmo. Então, dá um Google para saber o IMC, você coloca lá o seu peso, a sua altura, vai dar um número, tá? O IMC acima de 30 significa que a gente está em uma condição de obesidade. Então, esse estudo aqui tem alguns cálculos, né, para calcular massa de gordura, para calcular massa magra e a relação com esses dois sintomas. Foi um estudo, gente, com muitas mulheres, tá? É um estudo bem poderoso, né? A gente vê o poder de um estudo, né? Fazer um estudo assim, observando, às vezes você vira e fala assim: ah, mas isso é assim por causa das minhas pacientes, né? Tantas pacientes que eu tenho no consultório. Isso é uma observação clínica super importante, mas um estudo científico que eles nos trazem informação é assim, são muitas pessoas. Esse estudo teve, né, avaliou 722 mulheres. Isso é um poder científico, estatístico, né? E ele foi extremamente bem desenhado, então as informações que dele são extraídas são informações super confiáveis e super valiosas, tá certo? Então, esse estudo avaliou 722 mulheres, né? E ele avaliou dessas mulheres dados como peso, altura, circunferência abdominal, o IMC, né? Hábitos de vida, então, uso de cigarro, de álcool, de cafeína, de atividade física. Por quê? Tem que ver se tudo isso influencia, gente, né? Se eu venho aqui num estudo que fala de insônia e ele não pergunta se a mulher toma café ou não, se me fala depois que algum resultado desse estudo
né, estava relacionado com a insônia, pode vir alguém e falar assim, e essa mulher ingeria cafeína, né? Como que sabe que não foi a cafeína que gerou a insônia? Então, o estudo, ele analisa isso tudo, passa por uma análise estatística para desconsiderar, para ver se aquelas alterações que eu vou falar aqui, que são devidas à alteração corporal dessa mulher, é por causa dessa alteração, não é por causa da cafeína que ela toma, tá? Então, ele analisa isso tudo. Não é por causa do álcool, não é por causa do cigarro. Ele aplicou questionário de qualidade de vida, escala de ansiedade e depressão, escala de insônia, né? Para poder avaliar a condição dessa mulher, dessas mulheres, né? Dessas muitas mulheres. E vamos lá, né? Falei com vocês. O que ele observou aí? Né, que com as condições, né, de saúde toda avaliada aqui, essas mulheres que têm um maior índice de massa gorda, né, de gordura corporal, elas têm, né, realmente uma alteração nesse metabolismo da glicose, então tendiam a ter, né, maior resistência à insulina, confirmando aquilo que eu falei inicialmente. Isso também, né, aumenta o risco de hipertensão, de doenças cardiovasculares e de câncer. Então, a obesidade está relacionada com esses fatores, e essa obesidade aumentada aí na menopausa, né, está relacionada, inclusive, a maior risco, né, de todos os cânceres, que são doenças aí degenerativas que tendem também a aumentar com a idade. Então, além de aumentar com a idade, também tendem a aumentar nas mulheres que estão acima do peso. Vamos ficar de olho, né? Super motivação aí se a gente quer uma melhor qualidade de vida e ficarmos, né, vivermos sem doença. Bom, e o que aconteceu? Um maior índice de massa gorda, um maior nível de obesidade dessas mulheres, trouxe uma correlação positiva com o aumento do número e da intensidade dos fogachos. Segura essa. Quanto mais gordura, mais intensos são os fogachos, maior o número de fogachos. Então, para quem estava aí, né, não sei se ainda está querendo prevenir porque ainda não está na menopausa, a manutenção de um peso corporal não obeso, né, abaixo da obesidade, de uma IMC normal, de um índice de gordura no corpo mais adequado, isso vai ajudar a gente ter menos e menos intensos os fogachos. Vai garantir que você não vai ter fogacho? Não, não é isso, mas é uma correlação positiva. Nem é fator de risco, tá? É uma correlação positiva. Então, se você, por acaso, tem fogacho e é magra, saiba que se você fosse, né, tivesse obesidade, fosse gorda, você teria necessariamente, seus fogachos seriam piores. E o porquê disso? Porque já teve uma teoria, né? Parece óbvio agora na hora que a gente fala assim, mas eu já suspeitava, né? Se você me falasse que um maior nível de gordura também vai ter mais, né, mais desses calorões, principalmente quem não entende, né, desse distúrbio vasomotor. Sim, mas já tiveram pesquisas, né? Em algum tempo aí já teve uma teoria propondo o contrário, porque o estrogênio ele participa, né? Ele tem alguma questão ali ligada ao lipídio, então já tentaram provar o contrário, que as pessoas mais gordas estariam com menos fogacho. Só que isso, ao longo do tempo, a ciência desbancou essa teoria, né? E esse estudo aqui, com 722 mulheres de 2023, vem falar, né, exatamente isso. Maior massa gorda, maior intensidade e nível e número de fogachos. Se você tem muito fogacho e quer diminuir, né, você pode investir muito mais em emagrecer, né? Outra coisa que acontece, né, que está muito ligado aqui, a gordura tem um maior nível inflamatório,
tá? No nosso corpo. Hoje em dia está tão comum falar, né, de uma dieta ou de uma alimentação que é inflamatória, de uma dieta anti-inflamatória. Isso é pertinente, né? Então as pesquisas estão mostrando. E outro ponto aqui que a gente vai ver é o índice de massa magra. O índice de massa magra interferiu no fogacho? Não. Porque o índice de massa magra, mulheres, é o índice, o quanto de massa muscular que a gente tem, né? Então, você pode ter muita gordura e muita massa magra. Então, tem mulher que tem muita gordura, mas também, né, se ela faz musculação, se ela faz uma atividade física de sobrecarga e ganha músculo e não consegue perder gordura, ela vai continuar tendo os fogachos, mas ela tem pelo menos o benefício do ganho de massa magra, tá? Então, o índice de massa magra esteve relacionado aqui com o quê? Com a insônia. Você ter mais gordura influencia no seu fogacho. Não necessariamente, se eu tenho fogacho à noite, eu vou dormir pior. Sim, aí por consequência, tá? Mas o índice de massa magra, negativamente, se você tem menos músculo, se você tem uma massa muscular menor, você tem um índice de insônia mais alto. Então, inversamente proporcional. Quanto menos massa magra, mais insônia. E a perda da massa magra é um fator que acontece naturalmente com a baixa do estrogênio e com o processo do envelhecimento. Tatiana, então é o envelhecimento, isso acontece para qualquer pessoa, sim, para homens e mulheres. Mas como a mulher tem a diminuição do estrogênio, nas mulheres a sarcopenia é mais forte. E a sarcopenia está ligada também ao metabolismo muscular, né? Quando a gente tem menos estrogênio, menos formação de músculo, a gente também tende a ter um maior nível inflamatório no corpo. Então, é importante controlar a nossa, né, o que a gente pode atuar nesses níveis inflamatórios. Não sou nutri, né, tenho uma informação aí muito do meu uso pessoal, né? Vou até convidar um dia uma nutri aqui para vir falar para a gente um pouco disso aí. Né, o que dentro da nossa alimentação e dos nossos hábitos, tá certo? Ai, travou? Voltou? Leila. Acho que a Leila que comentou. Me diga aí se voltou. Eu não sei em que ponto que ela pode ter travado, gente. Teve uma hora que caiu muito aqui o número, então deve ter sido essa hora. Eu estou gravando também, amanhã eu vou colocar ela no YouTube, tá? Então não estou ao vivo no YouTube, mas estou gravando no YouTube, então tá bom, Karina. Né? Estou gravando e amanhã eu coloco lá, tá? Bom, então vamos lá, para a gente dar uma amarrada em toda essa informação. Diminuição do estrogênio, né? Nem vou pôr aqui. Diminuição do estrogênio faz aumentar a gordura, faz aumentar a glicose, faz trazer, que bom, e traz aí também um aumento da massa gorda, uma tendência. Precisamos ficar mais ainda de olho. Se a gente entende que o aumento de massa gorda aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de câncer e aumenta o desconforto com fogacho, eu acho que é um super estímulo para a gente procurar um controle de peso. Se eu entendo que aumento de gordura também aumenta as taxas inflamatórias e que, ao mesmo tempo, um aumento da inflamação retarda, piora ainda mais o ganho de massa muscular, isso também é um incentivo para a gente melhorar essa questão inflamatória, né? Então, começar a se informar. Estresse é uma coisa que aumenta a inflamação, né? E aí vários tipos de alimento. Então,
Você pode, né, também já ter a experiência ao longo da sua vida de ter feito vários tipos de tentativa de emagrecimento, por exemplo, e agora a gente pode começar pela troca dos alimentos e sem querer uma coisa drástica demais, né, gente? Se a gente começa aí, aí eu venho trazer um pouquinho dessa filosofia da medicina chinesa, ou das terapias orientais, que é o caminho do meio. Então, dentro daquilo que você pode fazer hoje, né, buscar um pouco dessa moderação pode ser uma coisa que te ajude. É adequada a reposição hormonal? Pois é, Karina. É assim, a reposição hormonal, né, há controvérsias. Existem vários tipos de reposição hormonal, então a gente tem uma reposição, né? Hoje em dia a gente se fala muito da reposição com os bioidênticos, né? Um ginecologista pode falar melhor. Os hormônios bioidênticos, eles pretensamente, né, a proposta é que eles não tenham os efeitos colaterais, principalmente para o sistema cardiovascular, né, para aumento do risco de câncer, que os hormônios sintéticos de antigamente tinham. Então, é adequada essa reposição hormonal. Né, os médicos que trabalham com bioidênticos vão falar que não tem nenhum problema com bioidêntico, mas quando a pessoa já teve câncer, né, ou ela tem um risco de câncer aí, de familiar, né, de primeiro grau, então mãe aí, ainda assim é contraindicado, tá? E aí eu venho falar um pouco dessa questão da ativação natural dos hormônios. Eu trabalho, né, hoje com dentro de toda uma abordagem também da sexualidade, a ativação hormonal que eu pratico para mim, né, e que eu ensino para as alunas, é uma ativação através de um método de yoga. Então, um yoga que ativa, né, que tem posturas e respirações bem adaptadas para ativar esses hormônios, para ativar as nossas glândulas, né? E que é de uma maneira mais natural e mais suave do que eu colocar o hormônio. É claro que as taxas sanguíneas de quem toma uma substância e de quem faz uma ativação por exercício são diferentes. Mas eu, por exemplo, né, a experiência pessoal que eu estou falando, é a experiência de alunas, né, mas a minha experiência, essa ativação hormonal através desses exercícios, assim, me trouxe um aumento do metabolismo, assim, fantástico. Meu metabolismo hoje é muito bom por conta desse método, e eu não tenho mais fogacho, não tenho insônia. Então, isso eram coisas que eu tinha, né, e que eu não tenho, falando por mim, eu vejo, né, de mulheres que eu trabalho com elas através de curso e tudo mais, né? Então, isso é importante, né, essa ativação hormonal, de alguma forma. As pessoas que não podem fazer reposição de nenhuma forma, essa se torna, né, uma forma super importante. Mas então, né, essa diminuição da massa magra, a gente pode atuar, né? Você e Karina que está conversando, fisioterapeuta, né? Meus alunos aí, fisioterapeutas, a gente sabe da importância dessa atividade física para essa manutenção, né? Diminuiu muito o fogacho e a insônia, né? A Georgina que está falando, ela é minha aluna, né? Pratica e é muito legal, porque às vezes a gente deixa de praticar um pouco e aí volta a dormir mal, aí isso é um super incentivo para a gente voltar na técnica. A menopausa varia de mulher para mulher, né? Então, a pergunta da Karina: a menopausa tem uma duração? A menopausa é depois que a gente para de menstruar. Então, a partir do momento que você para de menstruar, isso é para o resto da vida. A gente entrou na menopausa e aí você está em menopausa, né? Para o resto da vida. Depois de muito tempo que você está na menopausa, eles falam assim: ah, você já está na pós-menopausa. É assim, menopausa é um dia. É a última menstruação, entende? Então, quando você passa a última menstruação, você passou da menopausa. Como que você sabe que você está na menopausa? Depois que você ficou um ano sem menstruar. Porque quando a gente para de menstruar, Karina, né? Não é o seu caso ainda, a menstruação começa a falhar. Então, às vezes, a mulher fica 3 meses, essa é uma fase que chama de perimenopausa, tá? Fica 3 meses sem menstruar, fica 4 meses, às vezes fica 6 meses sem menstruar, de repente menstrua. Não entrou na menopausa.
No dia que você ficar 12 meses sem menstruar, aquele dia foi o dia da sua menopausa, né? Aquele mês, aquela última menstruação. Então, menopausa é um diagnóstico retroativo. Você descobre que entrou na menopausa depois que já está nela. Então, você está já no pós-menopausa, tá? Varia de mulher para mulher, varia de mulher para mulher. A média da idade para entrar na menopausa é uma média de 50 anos. Eu entrei antes de 50, se para ser precoce tem que ser né, ali nos 35 anos, né? Então, porque para mim é muito nova demais, nossa mãe. Mas, né, se você está aí na casa dos 40 anos, você já está caminhando com essas oscilações hormonais. Pode ser que entre os 45, 48, 50. Eu tenho pacientes que estão com 55, 56 e não entraram ainda. Então, é uma variação, mas a média de idade é 50, tá? Então, gente, olha só que legal essas informações aí. Quando a gente perde massa magra, piora o nosso sono. Então, vamos trabalhar nesses exercícios para a gente aumentar massa magra. Porque o aumento da massa magra não é ficar magrinha, não. Massa magra é massa muscular. A importância dos exercícios, tá? Agora, aí a gente tem que fazer um exercício que seja um estímulo suficiente. Além de que esse estudo aqui não falou, e eu nem falei aqui da questão da osteoporose, tá? Da perda da densidade do osso, que é uma coisa que acompanha também o processo de envelhecimento em homens e mulheres, e por causa da baixa do estrogênio, principalmente na mulher. Menopausa, diminuição da mineralização, então precisa aí, né, de um estímulo de exercício. Então, vocês aí, alunos que trabalham com Pilates, que trabalham com exercício, mostra essa live aí para as pacientes, tá? Porque, gente, às vezes a gente precisa de um estímulo para ficar, né? Às vezes a gente precisa de um estímulo para a nossa atividade física. Porque é gostoso ficar na cama, ficar no sofá, né? Não fazer nada, até que a gente faça, porque aí a gente vai pelo benefício. Primeiro a gente vai para o exercício pelo benefício do que ele nos traz. E depois a gente acostuma com o benefício do prazer da atividade. E aí é bom demais. Tenho 48 anos, fiquei 6 meses sem menstruar. Agora veio, mas parece uma borra de café. É normal? É normal, tá? É normal, você está no processo de climatério, né? Ou da perimenopausa que a gente fala. Então, a menopausa vai chegar. Pode ser que, né, depois dessa borrinha de café aí, mas é considerado uma menstruação, pode ser que daqui a alguns meses ou daqui a um ano, né, realmente vá parar definitivamente. Como que você vai saber que está na menopausa? Depois que ficou um ano sem menstruar. Então, se veio essa borra de café agora, em maio de 2023, se até maio de 2024 não vier mais nada, aí você entrou na menopausa nessa data agora, tá? Mas é normal. É normal a menstruação ficar mais intensa ou menos intensa. Então, a gente tem irregularidade no fluxo, tá? Na intensidade do fluxo e na distância dos ciclos. Bom, então, aprendizados dessa live. O que vocês acharam, gente, de trazer informação científica aí? Eu acho que é legal, né? É legal para mim, porque eu vou na atualização e é bem bacana. E são informações aí, né? Deu para entender? Né? Eu quis apresentar o artigo assim de uma forma bem, né? Bem com uma fala assim, né? Para vocês, todo mundo que nem é profissional entender. Que bom, Karina. Então tá. Vamos ficar por aqui. Semana que vem tem mais live, tá? Um beijo grande para vocês. Bom sono. Amanhã começa a sua caminhada, começa a sua atividade física. E se você interessa por saber mais, que bom. Se você interessa por saber mais desse meu trabalho, na minha bio lá no Instagram, onde tem a minha fotinha, tem um link, tá? Tem uma lista VIP de espera, porque de tempos em tempos eu trago aulas gratuitas e trago, né, turma aí
desse método que vai ativar o hormônio e também trabalha com a questão da sexualidade, tem muita coisa interessante aí. Então, coloca o nome lá para receber informação, tá? Se isso foi interessante para você. E encaminha também. Beijo, beijo grande. Boa